si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Amém? Feche os seus olhos nesta noite. Espírito Santo de Deus, nesta noite estamos aqui para louvar e agradecer o Teu nome. Fala conosco através da Tua palavra. Unindo a minha oração ao Teu Filho que clamou pela minha vida, eu quero repreender todo espírito contrário à ministração da palavra de Deus. Todo demônio que neste momento quer operar, trazendo distração, roubando atenção, fazendo a pessoa ler a Bíblia em outra passagem, atender o celular e ir lá para fora conversar, causando sonolência, bloqueio da mente, surdez espiritual, toda a estratégia do diabo, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar. Aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor João Carlos, como ele já disse aqui, um amigo nosso, uma pessoa que nós conhecemos, aprendemos a admirar. Louvado seja o nome dele. Já conheci há muitos anos o seu filho, o evangelista Jonatas Carlos, que é um pregador notável aí, a qual nós admiramos, seguimos. Quero parabenizar a igreja. Vocês têm impactado o campo de Marechal Hermes. Quem esteve ali naquela quinta-feira e viu aquela coreografia, peça, que a Cine fez ali das 10 virgens, foi lindo demais. Que Deus abençoe, né? Estiveram ali também quinta-feira louvando ao Senhor, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Onde vocês estão, a presença de Deus é real. Que Deus abençoe a todos. Amém? Eu quero ministrar uma palavra nesta Santa Ceia para a sua vida, que se nós fôssemos intitular, com a permissão de Deus, seria Caminho de Emaús. Por que eu fui? E eu queria te fazer refletir que há momentos em que a gente fica meio que desorientado pelas circunstâncias que estamos vivendo e tomamos decisões e tomamos direções que muitas das vezes não é aquilo que Deus quer para nós. Quando o versículo 13 começa dizendo que naquele mesmo dia, naquele mesmo domingo pela manhã, a qual eles já tinham notícias que Jesus havia ressuscitado, porque algumas mulheres foram até o sepulcro e não encontraram. Eles mesmos vão falar que naquela manhã eles ouviram essas palavras que o maravilharam, mas mesmo assim eles começaram a conversar e foram caminho de Emaús. O texto que nós lemos aqui diz que distava de Jerusalém 60 estádios, que num cálculo é aproximadamente 12 quilômetros. Então eles começaram a andar 12 quilômetros, conversando um com o outro nas suas frustrações, conversando um com o outro nas suas decepções, conversando de coisas que eles não estavam entendendo, e foram andando. E o Espírito Santo de Deus, nesta noite de Santa Ceia, começa a ministrar no teu coração com quem você está conversando e para onde você está indo. Um olha para o outro e diz: eu estou sem entender nada. Nós estávamos na expectativa que ele fosse o Messias. Nós estávamos na expectativa que ele fosse restaurar o reino de Israel. Ele fez tanta maravilha, nós vimos, mas agora ele morreu. Ele foi crucificado. Ele já foi enterrado. E a nossa esperança se foi. Não sei o que agora vai ser de mim. O outro andando do lado, eu também tinha expectativa. Eu estava na expectativa de que fosse acontecer algo especial. E os dois vão andando, caminhando, vão seguindo, conversando. E não observa o que Deus havia dito. E de repente se aproxima um homem. E o texto diz que é Jesus. Aleluia. O texto não fala que Jesus tinha outra aparência.
aparência. O texto não fala que Jesus estava diferente. O texto diz que os olhos dele estavam como que fechados. Porque quando nós estamos envolvidos em um problema, quando nós estamos envolvidos em uma situação difícil, se nós não olharmos através da palavra, se nós não olharmos através da promessa, nós começamos a parar de enxergar Deus no nosso lar. Nós paramos de enxergar Jesus no nosso ministério. Nós paramos de enxergar Jesus na nossa causa. Eles vão caminhando, conversando sobre as decepções que eles tiveram. E não eram decepções porque não havia uma revelação. Não eram decepções porque Deus não havia alertado. Eles estavam decepcionados porque eles deixaram de crer na palavra. E eu vim ministrar para você nesta noite que se você deixar de crer na palavra, você vai se frustrar. Se você deixar de crer na palavra, você vai se decepcionar. Mas quem crê na palavra já tem certeza da vitória. Quem crê na palavra não olha a circunstância, olha a mão de Deus. Qual é o quadro? Ele morreu. Qual é o quadro? Ele foi enterrado. Eu tinha expectativa de que ele descesse da cruz. Eu tinha expectativa de que na última hora ele se libertasse e disse: eu sou o Messias que vocês esperavam. Porque nós queremos que Deus haja no nosso tempo. Nós queremos que Deus haja na nossa maneira. Mas eu vim ministrar que Deus está agindo. Não é no teu tempo, não é no teu jeito, não é da tua maneira. Porque os planos dele é maior do que você. Os planos deles é maior do que o seu. O que ele tem para fazer é maior do que você está na expectativa. Marta e Maria estão esperando Jesus que chegue antes de Lázaro morrer. Marta e Maria estão esperando Jesus que venha curar Lázaro. E Jesus diz: eu não vou no teu tempo. Eu não vou no teu tempo porque eu não vou cumprir as tuas expectativas. Eu não vou no teu tempo porque eu não tenho obrigação de resolver o problema da maneira que você idealizou. Eu não vou no teu tempo porque eu, o Senhor, não estou limitado a tempo. Eu não vou no teu tempo porque quando a tua esperança, que é finita, acaba porque você quer ver acontecer, eu não preciso. Porque eu tenho autoridade para chegar depois de 4 dias que já está enterrado e dizer: Lázaro, sai, e tem que sair. Eu venho e digo para o casamento que está quebrado, seja restaurado, e é restaurado. Eu venho e digo para o filho que está na boca de fumo: toca o fuzil por guitarra, toca o fuzil, vem me adorar, e ele vem. Eu tenho autoridade. Porque eu fui. Não tem nenhuma indicação bíblica que era para ir para Emaús. Não tem nenhuma orientação. Começaram a conversar e foram andando. E quando a gente está frustrado, irmãos, a gente fica sem direção. Se a gente não se apegar à palavra. Ai, Jesus. E aconteceu que indo eles falando entre si, a Bíblia diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Mas isso quer dizer que se tiver uma pessoa só, Jesus não está? Não. Se tiver uma pessoa só, Jesus está. A diferença é que uma pessoa só não é uma reunião. A menor reunião é de 2 pessoas. A segunda menor reunião é de 3. E Jesus está dizendo: se eu vier hoje aqui e só tiver 2 pessoas no culto, é uma reunião, eu estou presente. Se o culto só tiver 3 pessoas, eu estou presente. Eles que meio que estão fazendo uma reunião, falando das suas decepções, das suas frustrações, porque Jesus não fez da maneira que eles tinham expectativa. E isso é muito sério. Você precisa ficar atento sobre aquilo que você não entende e do que você está conversando. Porque as minhas frustrações podem me levar para uma direção
que não é a direção de Deus. As minhas conversas podem me tirar do propósito, da onde Deus está operando o milagre. E isso é muito comum em igreja. Hoje nós estamos aqui. Naturalmente, tem alguém aqui não crente? Alguém que não faz parte de nenhuma igreja? Só para conhecer, tem alguém aqui? Faça um sinal para mim te conhecer. Não tem? E pelo que apresentou de fora aqui é eu, minha esposa, meu filho, o nosso irmão, né? Que também é servo de Deus. Tem hora que o inimigo está tão preocupado com a igreja que ele começa a incentivar conversas para que venha quebrar a unidade da igreja. É um uniforme que eu não concordei, é uma cor que eu não achei que era bom, é um louvor que eu não queria que fosse, é uma decisão de liderança que o pastor trocou, e aí eu não entendo. E eu estou no lugar da bênção, eu estou posicionado para receber a bênção, mas às vezes eu saio de uma reunião e não tenho a coragem de falar na reunião. Eu não entendi, pastor, eu não concordei. Aí eu saio conversando daquilo que foi falado e eu não percebo que Jesus está olhando e ouvindo o que eu estou falando. Eu não percebo que Jesus está caminhando do meu lado e dizendo: por que você está frustrado com a decisão que o meu ungido tomou? Foi eu que decidi. Porque tem conversa que vai nos tirando para longe do milagre. Jesus olha e diz: por que vocês estão frustrados? Agora, Jesus é tão cuidadoso, pastor, porque ele podia dizer assim: ó, ninguém mandou vocês ir para Emaús, mas já que vou, é com vocês. Não, Jesus vai atrás. Como quem disse: vocês estão indo para onde? Jesus é tão Jesus, que Jesus podia chegar e falar assim: o que você está falando aí? Que besteira é essa que você está falando? Por que você está aqui? Volta agora. Ele chega e diz: o que está acontecendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Você não está sabendo não, você é forasteiro? Do Jesus, que era um homem rico em obras. Olha o que vai dizer o texto, eu vou ler para você entender. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Iam conversando entre eles. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Tome cuidado das conversas que você tem, das coisas que você ainda não entendeu, de que Deus ainda não revelou, para você não estar caminhando para fora do propósito, para você não estar caminhando para fora daquilo que Deus quer fazer. Tem hora que o líder da igreja está obedecendo a Deus, que nem ele mesmo está entendendo por que ele está fazendo, mas ele está obedecendo. E se você não está entendendo, ora e vai junto com o teu líder na obediência. Porque eu te digo, irmão, se o pastor não entendeu o que Deus falou e está fazendo o que Deus mandou fazer, Deus vai cobrar dele. Mas a tua obediência, Deus vai honrar. A tua casa, Deus vai abençoar. É menos arriscado eu seguir o meu líder do que eu ir contra ele. Conversas que eu não sei por que aconteceu, sendo que Deus já deu uma direção. Muitas das vezes essas conversas acontecem porque o meu olhar está nas circunstâncias do que está acontecendo e não na promessa que Deus fez. Olha o que vai dizer: mas os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Não era Jesus que não estava como normal, era eles que não conseguiam enxergar. Por quê? Porque na mente deles Jesus havia morrido. Então não tem como enxergar o milagre dele ressurreto, porque na mente dele ele está morto. Não tem como alguém nesta noite enxergar o milagre se na sua mente não tem como acontecer o milagre.
Você só vai apalpar o milagre, pegar a chave do milagre, entrar na porta que está aberta, se antes da porta se abrir, na tua mente Deus já abriu. Aleluia! Antes dos milagres se materializarem na terra, eles são conquistados no céu. 21 dias depois, Gabriel chega com a resposta. Mas 21 dias antes, Deus já tinha escutado a oração. E Daniel não para de orar. Estão conversando. Um assunto que não é a realidade do que está acontecendo no mundo espiritual. Irmão, presta atenção nisso aqui. Ele diz: e por que vocês estão tristes? Ele diz: porque Jesus morreu. Da onde você é? Você não está sabendo do que está acontecendo? Alguém falando para Jesus que Jesus morreu. Alguém dizendo para Deus que está com um milagre na mão, mas não se materializou, que eu estou derrotado. Às vezes Deus está olhando para você dizendo: por que você pegou essa direção? Por que essa tristeza no teu coração? Eu já realizei o milagre. Porque eu quero, pastor, eu só consigo agir em cima do que eu vejo. Eu não consigo ver através dos olhos da palavra. E olha o que diz a palavra. Mateus 20, 19. Jesus está subindo para Jerusalém, reúne os 12 e diz: eu estou vindo para cá, serei entregue na mão dos malfeitores, eles me esbofetearão, eles irão tirar minha vida, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Lucas capítulo 18, versículo 31 e 33, nesse mesmo livro, nós estamos no capítulo 24, mas no capítulo 18, verso 31, eu vou ler para você. Jesus anuncia a sua paixão, e tomando consigo os 12, disse-lhe: eis que subiremos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo que pelos profetas foi escrito, pois há de ser entregue a gentes, escarnecido, injuriado e cuspido. Verso 33, e havendo açoitá-lo, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Aí você me pergunta isso: pastor, mas esses homens sabiam disso? Ai, irmão. Será que eles sabiam? Eles vão confessar com a sua própria boca. Versículo 21 do capítulo 24. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo voltaram. Deus, ele falou mais de uma vez que iria ressuscitar ao terceiro dia. Naquela manhã as mulheres falaram para esses dois, eles escutaram que o sepulcro estava vazio, mas mesmo assim eles começaram a ir andando para Emaús. Emaús, porque eu fui. Gente saindo do local da promessa, sem ter uma direção, sem entender por quê. Como Deus fez promessa. Por que eles estão indo para Emaús? Se disse que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia. Quando a pessoa está cega espiritualmente, ela fala da promessa sem crer na promessa. Por que vocês estão tristes e frustrados? Estamos decepcionados porque Jesus, que a gente tinha expectativa, morreu. E
hoje já é o terceiro dia que ele morreu. Aleluia. Irmão, se ele tivesse ido embora para Emaús no quarto dia, eu até entenderia. Porque se a promessa é que no terceiro dia, e no terceiro dia nada aconteceu, eu entenderia. Mas se ele tivesse esperado até o cumprimento da promessa, não tinha dado 12 quilômetros na direção errada. Aleluia. E eu nem sei o que aconteceria com ele se Jesus não tivesse intervido e dito, não é para ir. Como você toma as suas decisões? Pela circunstância que está acontecendo em volta? Ou pela promessa? Está todo mundo triste aqui? Está me sufocando? Vou sair daqui. Vai para onde? Eu não sei. Vou andando. Eu vou também. Tu escutou o que as mulheres falaram aí? Eles falaram que o sepulcro está vazio. E ele tinha dito que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas eu estou frustrado, vou caminhar. Gente indo para fora da direção de que Deus fez promessa. E não é uma palavra. Deus, o próprio Jesus já havia dito, mas olha o que vai dizer o livro de Oséias 6,12, que ao terceiro dia Deus restauraria Israel. O próprio Jesus no livro de Mateus, capítulo 12, verso 39, diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vós? Nenhum sinal vos será dado, a não ser do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre do peixe e ressuscitou. Assim como o Filho de Deus ficará 3 dias no ventre da terra e ressuscitará. Emaús, porque eu fui. Tem hora que nós somos assim, irmão. Nós vamos por uma direção, sem nenhum direcionamento, sem nenhuma palavra. Quando a promessa já nos direciona o que nós deveríamos fazer. E eles estão andando. Eu fico imaginando Jesus olhando para eles assim: meu Deus, mas eu ensinei. Eu falei que ia ressuscitar o terceiro dia. Eles já estão a vários quilômetros longe da onde eu vou me manifestar. Por que vocês estão assim? Eles não estão sabendo, não? Jesus morreu. Só que eles estão falando para Jesus que Jesus está morto. Tem hora que nós estamos tão cegos pela incredulidade, pelas circunstâncias que nós não conseguimos enxergar que Deus está vivo na nossa causa, que Ele já entrou com providência e só é questão de tempo para um milagre se manifestar. E nós estamos falando com Deus. Jesus vai andando e tem hora que o coração vai queimando, porque Deus levanta o pastor e fala, Deus levanta o ministério e fala, Deus levanta o profeta de fora e fala. O coração queima, mas eles não conseguem. A frustração é maior do que a palavra. Mas hoje aqui é o melhor lugar. Por isso que o diabo faz de tudo para tu não vir para a Santa Ceia. Por isso que o diabo faz de tudo para tu não participar da ceia. Participar da ceia é pecado. Impecado é pecado, mas não participar da ceia também é pecado. Ninguém tem autorização para não participar da ceia. Para não participar da ceia, você primeiro tem que confessar, e aí o teu líder direcional, você vai ficar afastado 3 meses em disciplina. Mas no contrário, ou você confessa ou você pede perdão, mas ficar fora da Santa Ceia é pecado. Por quê? Porque é uma ordenança. Comei desse pão e bebei desse cálice, até que eu venha. É uma ordem. Batismo nas águas
E ceiar é uma ordem do próprio Jesus. O apóstolo Paulo, assim como recebi de Deus, assim também vos falo. Que o Senhor, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Pastor, eu tenho prazer em estar na Santa Ceia, porque a Santa Ceia é a prova da salvação. Presta bem atenção. A Bíblia diz que o homem examine-se a si mesmo. Nós não temos autoridade de examinar ninguém. Mas é nessa hora que a tua consciência diz: se o arrebatamento fosse agora, você subiria ou não? Porque quando acaba de orar e eu me faço um autoexame, e eu começo a recordar das coisas que eu falei, que eu fiz, aonde andei, os sites que eu entrei, as conversas que eu tive, eu começo a me examinar e digo: eu tenho que pedir perdão, pastor. Eu tenho que pedir perdão à minha irmã. Eu tenho que pedir perdão ao meu irmão. E aí, quando eu tenho essa consciência e eu me direciono e eu peço perdão, naquele momento, se fosse o arrebatamento, eu iria para a glória morar com Deus. Mas quando eu faço o autoexame e eu sei que está faltando alguma coisa e eu prefiro não ceiar para não ter que pedir perdão, eu estou correndo risco de ficar. Eu prefiro não ceiar para não ter que confessar, eu estou correndo risco de ir para o inferno ou de ficar na grande tribulação. Aleluia. É o autoexame. Então é na hora do pão, porque a Bíblia diz que eles chegam em Emaús 12 quilômetros andando na direção errada. Aí Jesus faz com quem vai passar, e ali seria uma grande oportunidade, que eles poderiam perder uma grande oportunidade. O bom é que ele diz: ei, não vai não, fica aqui, fica com a gente, já está tarde. Aí Jesus fica. Aí Jesus pega o pão. Olha o que diz o texto: que quando Jesus parte o pão, os olhos dele se abrem. Porque é quando você senta na mesa que Deus começa a revelar. É quando você senta na mesa que Deus começa a te dar discernimento. A melhor coisa é sentar na mesa do Cordeiro, porque ela me gera revelação de Deus, direção de Deus, vontade de Deus. Glória! 24, verso 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou e partiu e deu-lhe. Quando ele abre o pão e dá graças, e ele pega o pão e entrega, na mesma hora eles lembram da última Santa Ceia, e ele diz: é Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Ele diz: é Ele. Porque é na mesa que ele se revela. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de aliança. Irmão, alabachura bacandorega suriandarabachai. Irmão, mesa é conexão. Quando você vem para a Santa Ceia e senta na mesa, você está conectado aos céus. É os céus e você, é você e os céus. Alabandura candarabachai. Quando você senta na mesa, todo engano cai. Quando você senta na mesa, toda cegueira sai. Quando você senta na mesa, vem revelação da parte de Deus para a sua vida. Versículo 31. Abriram-se os olhos e conheceram, e desapareceu-lhes. Quando eles viram ele sumiu. Eita Deus. Quando eles viram ele desaparece. É na mesa que Deus te revela. É na mesa que Deus te mostra a direção. É na mesa que Deus mostra quem Ele é. Oh, Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Olha o que diz o verso 33, é lindo. Verso 32. E disseram um para o outro: porventura não ardiam os nossos corações
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Verso 33. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. 12 quilômetros perdido, tempo perdido. Agora um olha para o outro e diz: vamos voltar agora. Emaús, porque vimos. Eu não sei o que Deus quer falar com você, mas talvez uma conversa com alguém. Você diz: eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que isso está errado. Eu vim aqui te ministrar para você: filho, filha, obedece à voz de Deus. Se você pegou esse caminho, o Senhor está abrindo os teus olhos agora, e é tempo de você voltar. Emaús, porque eu fui. Glória! Glória a Deus, aleluia. Ai, eu não entendi porque as decisões, eu não entendi porque que isso está acontecendo. Eu achei que estava em derrota, eu achei que era isso. Amém. Mas hoje Deus te pegou no caminho de Emaús e está dizendo: volta para Jerusalém. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Irmãos, é muito fácil pegar uma direção errada. É só o tempo de eu me frustrar com alguma notícia, de eu me frustrar com alguma decisão e começar a conversar com alguém que apoia a minha direção errada. Não, você está certo mesmo. Não, é isso mesmo, não deveria ter feito. Não deveria ter falado. Não deveria ter sido. Eu concordo contigo. Não, vamos falar com fulano, vamos fazer isso. A igreja tem um dono. E ele não morreu. Ou aliás, ele morreu, mas ele não está morto. Quando há uma conversa acerca da obra dele, ele está do lado, andando do lado, e ele vai te perguntar: o que você está falando e para onde você está indo? Porque esse não é o meu projeto. Ei, imagina que eles não dão ouvido, imagina que eles não vão, porque quando eles se unem com os 12, Jesus aparece, mostra para Tomé, diz para ele ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permanecem. Imagino eu que eles estavam em Emaús, mas voltaram, e agora tem a virtude do Espírito. O Espírito Santo começa a encher. Eu vejo de maneira espiritual gente voltando de Emaús e se reunindo no cenáculo. O Espírito Santo está movendo neste lugar. Recebe a promessa, a variedade de língua nessa noite. Há dois espirituais. A glória de Deus envolveu esse lugar. Olha aí, pastor, olha aí. Aleluia, olha Deus envolvendo a igreja. Olha Deus envolvendo a igreja. Crente obediente é crente renovado. Crente obediente é crente restaurado. Crente obediente é crente cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Oh, camarada. Vem pra comer, rei. Ai, pastor, permissão, queremos dar a igreja para ficar de pé. O seu pastor te autorizou. Fica de pé para receber de Deus. Fica de pé para receber de Deus. Fica de pé para receber de Deus. Olha aí como Deus move no meio da igreja. Olha aí como Deus acha. Quem entrou aqui frustrado por causa das necessidades vai sair daqui alegre.
bagaço,